Glória a Jesus, meus irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém? Meus irmãos, eu gostaria de cumprimentar, que não é fácil pregar para pastores, né? A mesa aqui repleta de pastores. De forma muito carinhosa eu gostaria de cumprimentar o meu pastor, o pastor Eliseu Torres, do Verbo da Vida, aqui presente, o Barro Duro. Que Deus abençoe, pastor, por esse carinho de ter vindo até aqui. Irmãos, o tema da minha pregação é Jesus, a videira verdadeira. E ele está no Evangelho de João, no capítulo 15. E nós temos basicamente, irmãos, 3 evangelhos que a gente chama de evangelho sinótico, porque eles abordam de forma bem semelhante a palavra de Deus. Mas o quarto evangelho, o evangelho de João, o evangelho de Jesus Cristo segundo João, ele dá uma ênfase a Jesus Cristo como Filho de Deus. E ele dá uma receita de como nós devemos considerar a Cristo, como responder a este verbo encarnado que se fez homem e habitou entre nós. Então, em João no capítulo 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Meus irmãos, no Antigo Testamento, vocês podem ver isso lá em Isaías, no capítulo 5. Quem era considerada a videira era o povo de Israel. Nós vamos aqui em Isaías, no capítulo 5, rapidamente. Isaías capítulo 5, eu vou ler só o versículo 4 e o versículo 7. No versículo 4, o título é A Parábola da Vinha e a sua aplicação. No versículo 4 diz: que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. O Senhor plantou uma vinha o Senhor tinha uma relação com Israel no Antigo Testamento, que era uma relação pactual, de um povo, de uma nação que foi escolhida por ele, para produzir bons frutos. Mas o profeta Isaías está dizendo que Israel produziu frutos ruins, uvas bravas. Você também vai encontrar no Salmo 80, no versículo 8, uma referência sobre isso que eu estou falando, de se comparar Israel. Salmo 80, no capítulo 80, no versículo 8 e 9. Trouxeste uma vinha do Egito. Quem saiu do Egito? Israel. Lançaste fora as nações e a plantaste. As nações de Canaã foram lançadas fora pelo próprio Senhor, e o Senhor plantou Israel em Canaã. Preparaste-lhes lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Mas voltando para o texto de João, Jesus está dizendo aos judeus daquela época, aos israelitas: olha, eu sou a videira verdadeira. Israel não é mais a videira verdadeira. O Senhor Jesus estava marcando ali um novo pacto, uma nova aliança, que seria a aliança do seu sangue. Se vocês observarem nesse texto, daqui a pouco tempo Jesus vai morrer, vai ser preso, vai se entregar na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. E ele diz aqui: toda vara, no versículo 2, em mim que não dá fruto, ele atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus está dizendo aqui: olha, o Pai se agrada que vocês deem frutos.
É necessário dar frutos. Jesus experimentou isso com os seus próprios discípulos. Uma vara foi cortada, Judas Iscariote foi cortado. Mas teve Pedro que, através de um arrependimento, ele foi limpo pela palavra de Deus e continuou. E vocês vão ver lá em Atos, Pedro pregando a palavra do Senhor e dando muitos frutos, quase 5.000 homens se convertendo. No versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Hebreus 4:12, eu gostaria que os irmãos fossem aqui em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela traz vida. Ela não apenas faz um conserto em nós, mas ela faz uma transformação. O próprio Jesus, ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Ela também é eficaz, ela apresenta resultado, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela vai lá no profundo e no escondido, e ela consegue discernir até as nossas intenções, até as intenções do nosso coração. Por isso que nós somos treinados e chamados para levar a palavra de Deus. No versículo 4 ele diz, João 15:4: estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. O Senhor Jesus está dizendo para aqueles discípulos: vocês vão precisar ficar em mim. Como que o Senhor já estivesse prevendo o futuro ali, dizendo: olha, vai aparecer um tempo que o evangelho vai ser pregado diferente, não mais aquele evangelho que eu ensinei a vocês, mas vocês precisam permanecer em mim. Vocês precisam permanecer na minha verdade, recebendo a seiva do Espírito de Deus, o Espírito que conduz sempre a Cristo, do novo pacto e da nova aliança, a aliança do seu sangue. No versículo, meus irmãos, no versículo 5, diz assim o Senhor: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, quando nós nascemos de novo, nós rapidamente percebemos que há uma necessidade de vivermos uma vida de constante comunhão com o Senhor, de oração, de busca, de leitura da palavra, porque se assim você não fizer, rapidamente você vai se desviar do verdadeiro evangelho de Cristo. O Senhor, Ele quer se relacionar conosco, viver conosco, cada dia, cada hora, cada contato. Há uma necessidade que nós estejamos sempre manuseando a sua palavra, para que nós não venhamos a cair num falso evangelho, numa falsa criação do homem. O evangelho vivo do Senhor é o evangelho de Cristo. Jesus é o Senhor. Em Atos capítulo 4, você indo para frente aí em João, Atos capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só ao nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro nome que mereça honra, glória. Em Filipenses fala que Ele se fez servo, se tornou como homem e morreu morte de cruz para salvar os nossos pecados. Todos nós estávamos condenados à morte, mas nós fomos comprados não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos jamais esquecer dessa verdade.
ela é verdade crucial. Nós só estamos aqui porque Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Ele riscou o escrito de dívidas que pesava contra cada um de nós. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Queridos, eu encerro aqui no versículo 6, dizendo: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e os lançam no fogo. Aquele que não tem Cristo certamente caminhará para o fogo, e nós sabemos que fogo na Bíblia é condenação. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.